Glória a Deus. Glórias a Deus, a paz do Senhor, queridos. Aleluias. É bom poder estar na casa do Pai. E eu quero convidar você, desde já, a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Hoje, nosso culto de campanha, culto da vitória. Filho, abaixa um pouquinho aí, não daqui a pouco. Culto em que temos nos apresentado com frequência diante do Senhor, temos visto muitas coisas extraordinárias acontecendo. No entanto, algo que me chama muita atenção é que talvez, assim como eu, você também tenha percebido que às vezes parece que a nossa vida ela está vivendo como um loop, uma repetição, né? Todo dia a gente levanta, vai trabalhar, o dia que tem culto, né? Vai para casa, toma um banho, vem para o culto. E às vezes a gente fica naquela expectativa, esperando alguma coisa acontecer, algo acontecer diferente, porque a gente vem, pede, clama, tem fé, mas parece que muitas coisas ainda não saem do papel, né? Lemos hoje falando a respeito de fazer projetos, a respeito de querer viver algo novo, e sabemos que é o Senhor que tem todo o poder para mudar a nossa realidade. O querer e o efetuar vem exatamente dele. Mas algo que eu quero entender junto com você nessa noite é porque quando nós viemos num culto como esse, um culto de fé, um culto de milagres, algo que nós temos que buscar é realmente entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida e como Ele pode operar de maneira grandiosa para que realmente possamos ver alguma coisa acontecendo para nos tirar desse loop, né, para nos tirar desse círculo vicioso, que muitas vezes a gente se encontra e fala: rapaz, parece que nada vai mudar, parece que eu não vou chegar em lugar nenhum, parece que Deus não está ouvindo a minha voz, parece que eu vou morrer e a minha situação não vai mudar. Querido, isso é algo que infelizmente passa na cabeça de muitas pessoas, e hoje eu quero falar justamente sobre isso, como destravar o sobrenatural hoje. Olha lá, repete comigo. Como destravar o sobrenatural hoje. Isso é muito bom porque nós vemos na Bíblia várias histórias, testemunhos de pessoas que viveram algo extraordinário na presença do Senhor. E às vezes a gente fica pensando: será que não tem alguma coisinha dessa para mim também? Será que Deus não poderia agir na minha vida também, como Ele fez na vida dessas pessoas? E algo que eu quero dizer para você: sim, querido, existe sim uma ação poderosa de Deus para a tua vida. Ele pode sim mudar a realidade, tirar aquela dúvida, aquele medo, trazer a resposta que tanto você está pedindo ao longo dos dias. E para isso nós temos algumas questões que nós temos que observar. E hoje, através desse texto, nós estaremos refletindo um pouco e chegando em algumas ferramentas que o Senhor tem para nós. Algumas lições importantes para que nós possamos sair daquilo que nós estamos vivendo, talvez na aparente estagnação, parece nesse loop, nesse ciclo vicioso, né? Para viver algo a mais que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então preste muita atenção, leia agora esse texto comigo,
Lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 46. Amém? Diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamam. E chamaram o cego. Coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto. Ele se aproximou de Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vai, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ainda diante da Tua presença nós estamos. Queremos Te louvar e Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Mas também já queremos Te agradecer por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, nós queremos expressar o quão nós estamos felizes de poder estar na Tua presença e saber que nós servimos a um Deus que ouve a nossa voz, que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Queremos Te pedir, Senhor, continua falando conosco. Continua nos dando a direção, para que possamos sair, ó Deus, desse loop, para agora traçar uma nova direção, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu propósito, de acordo com aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto de pensar muito a respeito dessa história de Bartimeu. Talvez nesses 6 anos você já deve ter ouvido algumas vezes eu pregar sobre esse texto. Mas eu amo pensar a respeito dele, e a cada dia o Senhor vem nos trazer novas reflexões. E quando nós olhamos para esse texto, só que nós temos que entender que essa passagem não é apenas a história de um homem que era cego e se curou ou foi curado. Na verdade, é uma passagem que é realmente um verdadeiro manual para receber o sobrenatural sobre as nossas vidas. Quando olhamos para um contexto como esse, nós enxergamos Bartimeu, uma pessoa que estava numa situação de total dependência, à beira do caminho, preso pela situação, tanto física quanto social. Mas algo dentro dele se recusava a permanecer daquela maneira. Algo dentro dele incomodava, dizendo: eu não posso aceitar que eu vou viver dessa maneira até o fim da minha vida. Eu creio que alguma coisa vai mudar. Eu creio que vai chegar o meu dia. Eu creio que no momento certo Deus vai ouvir o meu clamor. Até que ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por aquele lugar. Naquele momento, a sua mente, eu creio que começou a formular várias maneiras possíveis de como chamar a atenção de Jesus. Eu acredito que ele ficou na expectativa, eu penso, não sei quantos aqui já assistiram o filme
demolidor, né? Antigamente, deficiente visual, e lutava artes marciais. A gente fica, mas como é possível? Se ele não enxerga, como é que ele está lutando? E aí fala, não, quando você perde um sentido, você aprimora outros. E ele ouvia muito bem, ele sentia o ambiente, ele via o que estava acontecendo, não com os olhos. Quando a gente olha a história de Beethoven, alguém que já não ouvia mais e conseguia escrever sinfonias maravilhosas. É algo que nós podemos entender o seguinte: Bartimeu, mesmo sendo cego, ele foi sendo preparado para sobreviver. Mesmo que ele não enxergasse com os seus olhos, seus ouvidos estavam atentos. Ele estava ali percebendo todo o ambiente, o que estava acontecendo ao seu redor. Ele estava à beira do caminho, mas ele se recusou a ser um mero coadjuvante da sua própria vida. Ele olhou e falou assim: eu quero viver a minha vida de maneira diferente. Eu quero ser o ator principal dessa história. Eu quero viver algo novo, eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Querido, eu quero que você entenda, para que a gente deixe de ser apenas um personagem na nossa própria história, nós temos que assumir a nossa posição determinada por Deus para essa vida. Nós temos que nos posicionar e começar a aclamar aquele que pode ouvir a nossa voz, aonde quer que nós estejamos. Bartimeu estava na beira do caminho, e muita gente vive à beira do caminho, vive à beira da bênção, vive à beira do milagre, mas infelizmente não conseguem alcançar, não conseguem desfrutar, não conseguem viver a integralidade do que está ali pertinho dele. Mas algo que nós podemos observar, a primeira coisa que ele faz é: eu vou chamar a atenção do mestre, custe o que custar. E ele começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. Eu gosto muito dessa palavra compaixão, já falei para você algumas vezes, porque quando a Bíblia fala que Jesus se moveu de íntima compaixão, diz que ele não apenas se colocou no lugar daquela pessoa, mas ele também esforçou-se, ele estendeu a sua mão para mudar a realidade daquelas pessoas, que ele foi movido por íntima compaixão. Eu creio que quando Bartimeu clama: Senhor, olha para mim, move-se com essa compaixão maravilhosa que eu tenho ouvido, o que o Senhor tem feito, por onde tem passado, e eu creio que esse milagre pode chegar na minha vida hoje. Quantas vezes, querido, nós sabemos exatamente o que precisamos, mas às vezes a gente está lá: oh, Senhor, quero, mas não se posiciona. Nós temos que entender que para chegar até o mestre, nós temos que tomar uma posição de quem realmente está convicto do que quer. Bartimeu, quando ouviu que Jesus estava passando naquele lugar, ele não ficou pensando: será que é hoje? Será que eu devo chamar Jesus agora? Irmão, na hora que ele ouviu o barulho dos passos, cada vez mais se aproximando, eu fico imaginando ele calculando, ele está chegando aqui. Se eu começar a gritar, ele passando aqui, eu tenho uma probabilidade maior dele me ouvir, porque ele vai começar a andar aqui, eu vou: Jesus, 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 Jesus. Até ele passar por mim, ele ouviu eu gritando muitas vezes. Eu fico imaginando, porque se eu estivesse no lugar dele, eu ia fazer desse jeito, né? Eu ia gritar, pegar de um lado até o outro. A grande chance de que ele me ouviria era real. Eu creio que Bartimeu, ele traçou uma estratégia para que o Senhor pudesse ouvir ele. E é o que nós temos que entender, querido. A primeira coisa que eu e você temos que entender é que nós precisamos saber
o que realmente é a nossa necessidade, qual é a nossa prioridade, o que vai mudar a nossa vida. E, em segundo lugar, nós temos que apresentar diante do Mestre, de maneira que Ele ouça o nosso clamor. De que maneira? Nos posicionando, de maneira que Ele olhe para nós e fale: olha, Ele está decidido. Ela entendeu qual é a sua necessidade. Ele está posicionado para viver algo novo. Ela decidiu a não permanecer mais da mesma forma. Você sabe qual é a tua necessidade hoje, querido? Você sabe qual é a tua maior necessidade hoje? Às vezes a gente passa por tantas situações. A palavra do Senhor nos diz que muitas vezes a gente pede e não recebe, por quê? É lógico que no texto está nos dizendo que às vezes não recebe porque pede mal, porque a gente pede para nosso próprio, nosso egoísmo. Mas eu acredito também que muitas vezes a gente não está recebendo porque não sabe como está pedindo. Não sabe nem o que está pedindo. Chega diante do Senhor e só derrama. Aquele turbilhão de coisas. Comece a organizar os seus pensamentos. Comece a entender qual é a tua maior necessidade. Uma vez eu estava em um curso e o preletor estava dizendo o seguinte: você tem que entender que não existe duas prioridades na tua vida. Quando alguém perguntar para você qual é a tua prioridade, você não pode fazer uma lista de prioridades. O nome prioridade significa estar em primeiro lugar. Existe uma prioridade que é a maior de todas. Hoje você tem que identificar qual é essa prioridade, qual é essa maior necessidade. Depois que você alcançou essa, aí vai para a segunda de menor importância ou de menor gravidade. Porque a partir do momento que a prioridade lá foi cumprida, a que era segundo passou a ser prioridade agora. Então, nós temos que olhar, porque às vezes a gente fica mirando em tanta coisa e não acerta em nada. Querido, entenda, Bartimeu sabia exatamente qual era a maior necessidade dele. Ele se posicionou e falou assim: é hoje que eu vou ver, é hoje que eu vou enxergar, é hoje que eu não vou apenas ouvir Jesus, mas eu vou olhar para Ele, eu vou enxergar direitinho como Ele é, e eu vou glorificar o nome do Senhor, porque a minha cura vai chegar hoje. Eu acredito que Jesus estava ouvindo não apenas a voz dele, mas estava ouvindo o seu coração. Jesus passando, quando ele ouvia Jesus, filho de Davi. Olha, esse daí está me chamando, ele está com o coração posicionado. Ele está decidido. Ele sabe exatamente o que ele quer. E aí quando nós olhamos para isso, a segunda coisa que me chama muita atenção é porque o barulho da dúvida, muitas vezes ele pode tentar nos silenciar. Mas eu quero que você entenda isso. Ainda que existam barulhos, ainda que existam vozes tentando te parar, ignore e persista. Ignore e persista. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Querido, quando olhamos para a passagem, diz que Bartimeu estava gritando, estava ali o tempo todo tentando chamar a atenção do mestre. Mas as pessoas que estavam com Jesus estavam mandando ele se silenciar. Olha, não incomoda o mestre não. Irmão, na nossa vida existem dois tipos de vozes que tentam nos parar a todo custo. O primeiro é daquelas pessoas que estão do lado de fora, que olham para nós e falam: meu irmão, para com isso, isso é negócio de milagre, não é para você não. Você é muito normalzinho. Daí é para a irmã Fabiana, que ora 24 horas por dia. É lá que é ela que vai viver milagre. A gente que é normalzinho, a gente não vive milagre não. Ah não, para de gritar porque você está incomodando o mestre. Ah não, mas você veio de uma família muito simples, você não tem condições de alcançar uma faculdade ou sair da realidade que você vive para viver uma nova situação, uma nova posição na sua vida. A segunda voz que muitas vezes tenta nos silenciar são os nossos próprios pensamentos, em que nós olhamos e falamos assim: realmente
A minha história de derrota é muito grande. Já falhei muitas vezes. Por que agora seria diferente? Por que agora Jesus iria ouvir a minha voz? Realmente eu vim de uma família muito simples. Realmente eu não acho que vai funcionar. Eu não mereço a atenção do mestre. Eu não posso incomodar o mestre. Querido, para com isso. Porque o próprio Jesus declarou: clame a mim e responder-te-ei. A palavra do Senhor vem falando conosco. É Ele quem nos anuncia. Quando lá no Antigo Testamento, já em Jeremias, já vem falando conosco, já vem nos convidando a realmente abrir a nossa boca e clamar: Senhor, eu quero. Senhor, quando Ele fala profetiza, quando Ele fala traz a existência, Ele está nos dizendo para nos posicionar independente do que as pessoas irão pensar. Independente, querido. Está dizendo, continua clamando, porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre. Aquele que procura, acha. Mas eu não posso clamar porque vai incomodar o mestre, querido. O Senhor, Ele quer que você clame. O Senhor quer que você abra a tua boca. O Senhor quer que você se posicione. Porque é a partir daí que você vai começar a ver realmente alguma coisa acontecendo. O mundo espiritual, a palavra do Senhor nos diz que ele é tomado de que maneira? Deitado, no conforto. É conversando de boa. O mundo espiritual é tomado à força. Sabe qual é a tua força? A tua oração, é o teu clamor, é o teu posicionamento, é o teu jejum, é a tua consagração, é você se esconder do esconderijo do Altíssimo, é você estar debaixo das asas do Onipotente, é você estar guardado junto dele. Querida, a tua maior força não é quando você vai para a academia e está lá todo marombado, não, mas é quando você reconhece a sua fragilidade e se esconde debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele te guarda, Ele te protege e te faz chegar em lugares que você sequer era capaz de imaginar. Olha que lindo isso, amados. É o que Deus faz na vida daquele que crê. Para receber o seu milagre, você precisa aprender a ignorar o barulho que não vem de Deus. Querido. Nós vivemos, antigamente quando eu ainda estudava no colégio, a gente começou a ouvir falar sobre poluição visual e poluição auditiva. Tanto que se você for em São Paulo hoje, praticamente você não vê outdoors, porque é proibido por causa da poluição visual. Tem uma lei lá que diz a respeito disso. A poluição sonora fala que você tem que medir a quantidade de decibéis que um estabelecimento, carros, instituições emitem. E eu quero dizer uma coisa para você. Essa poluição visual, a poluição sonora, também toma conta da nossa vida espiritual. Pastor, como assim? Vou te explicar. A primeira coisa que a palavra do Senhor nos diz é que nós temos que enxergar a nossa vida, é aquilo que nós esperamos, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Quando Hebreus vem nos falar, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se... Nós estamos enfrentando uma poluição visual. Sabe por quê? Porque a gente está esperando muito ver alguma coisa acontecer para depois crer. A gente fica, mas eu não vi nada. Mas ninguém foi lá. Mas um anjo não desceu. Mas não brilhou. Meu irmão, pare de querer enxergar as coisas espirituais com seus olhos naturais. Comece a clamar, Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa ver aquilo que o Senhor já está preparando sobre a minha vida. A poluição auditiva, a poluição sonora, é justamente quando nós estamos dando ouvido a todo tipo de barulho que não é a voz de Deus para a nossa vida.
Olha só a importância disso, querido. A gente ouve todo mundo ao nosso redor. Todo mundo. Às vezes a gente se aconselha com um monte de gente que leva a gente para lugar nenhum. Mas não para um minuto para ouvir a voz de Deus. E nós estávamos aqui na reunião da intercessão. Nós estamos estudando sobre os tipos de oração. E aí, a irmã Fabiana nos apresentou a oração contemplativa. Eu falei, rapaz, eu sempre orei isso aí, mas não sabia que tinha esse nome. Né? O que é oração contemplativa? São os momentos que você tira no dia para falar com o Senhor, mas você não fala nada. Você espera Ele falar alguma coisa para você. Já compartilhei que um dos momentos que eu mais gosto, que eu mais tenho essa experiência, é quando eu estou caminhando, quando eu estou correndo, eu tiro meu momento com Deus ali. Irmão, cada coisa que Deus vai revelando, quando a gente está dirigindo, quando a gente está lavando a louça, né, as mulheres aí, quantas irmãs dão testemunho da Léa mesmo, quando entra lá quando entra na cozinha lá, chega a ter um clima diferente. Nós temos que fazer uma limpeza, filtrar o que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia. Comece a ouvir mais a voz de Deus te direcionando, querido. Não ouça essas pessoas, essas vozes que estão lá fora ou até mesmo dentro de você dizendo, para, desiste, não vai dar certo. Eu estava no carro junto com o Petros, levando ele para o colégio. E aí estava tocando um louvor, não consigo nem reproduzir. Mas, é tipo uma moda sertaneja. E os irmãos que estavam cantando, estavam falando, olha, pode tirar raio-x, pode fazer ultrassom, pode levar lá, e você está curado. Deus te curou do câncer, Deus te curou disso, Deus te curou daquilo. E tá aí, vai falando. Aí o Petros olhou e falou, pai, Deus curou meu machucado no pé também. Eu falei, isso aí, meu filho. Deus visitou você, cicatrizou seu pé e você está correndo aí de novo. Está pulando para cima e para baixo. Agora está virado mais ainda. Não é? Porque Deus curou você. Meu irmão, até uma criança entende o agir de Deus na sua vida. Por isso que Jesus olha para nós e diz, olha, aquele que não se fizer como uma dessas crianças, nem é digno de entrar no reino dos céus. A gente tem que olhar para eles, porque é eles que nos ensinam realmente o que é compreender o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Olha que coisa linda. No meio do trânsito indo para o carro, peço testemunhando. Ô pai, estou ouvindo a música aí e Deus me curou também. Ele curou meu pé. Ele sarou. Irmão, testemunho de uma criança é a coisa mais linda do mundo. Qual o testemunho que você tem para contar hoje? Qual o testemunho que você tem para contar hoje? Eu tenho certeza que você tem vários. Mas sabe qual é o problema? A gente não dá valor para as pequenas coisas. Só quer ver o cego sendo curado. Aí isso chama atenção. Mas tem muita coisa que Deus está fazendo na tua vida e você nem percebeu. Preste atenção. Limpe a poluição visual. Aquilo que está muito na tua frente ali, você vai começar a enxergar o que Deus está fazendo. Essa semana faltou energia lá em casa. Energia elétrica. E aí, tinha um colchão, deitei com o Petro, e a Elô estava do lado com a Daléa. Nós começamos a olhar para o céu. Irmão, céu limpo, limpo, poucas nuvens, uma lua. Não sei quantos viram a lua esses dias aí, irmão. Lindo. E uma hora que a nuvem entrou na frente da lua, parecia, né, cena de filme. Eu fico perguntando, se tivesse continuado a energia, nós teríamos visto isso? Às vezes a gente está vendo tanta coisa que não tem importância nenhuma. E não estamos enxergando o que Deus está fazendo na nossa vida e como Ele está nos presenteando. Comece a ficar mais atento, querido, a tudo aquilo que o Senhor tem feito em você, para você e através de você. Amém? Terceiro lugar, eu só dar uma hidratada.
Esse aqui é um dos passos mais importantes dentro dessa jornada. O que eu quero dizer para você é: jogue fora o manto da velha identidade e corra para Jesus. Repete comigo: jogue fora, com intensidade, vamos lá. Jogue fora o manto da velha identidade e corra para Jesus. Olha que coisa linda, porque quando Jesus finalmente chama Bartimeu, qual é a maneira que ele reage? Diz que ele dá um pulo, se levanta, ele pega a capa e joga para trás, joga para o lado, depende da sua versão aí. O mais importante é que ele pegou aquela capa e jogou fora. Sabe por quê? Que às vezes você pode pensar, mas foi só uma peça de roupa. Foi só algo que estava cobrindo ele, que ele jogou para o lado. Eu quero dizer para você, querido, a capa de um mendigo cego daquela época não era apenas uma peça de roupa. Muitas vezes era a única coisa que ele tinha. Era onde ele se sentava para mendigar e pedir esmolas. Era o que ele se enrolava para dormir à noite, para se aquecer. Era onde ele carregava os seus pertences. Querido, a capa dele era o que identificava ele, o que trazia uma história. Quem olhasse para ele sabia exatamente quem ele era. Mas a partir daquele momento em que ele ouve: olha, vem, se alegre, porque o mestre está te chamando, ele falou para você ir lá. Ele pega aquela capa, querido, quando ele se levanta, ele joga para trás. E esse ato, sabe o que está dizendo? Olha, agora minha história está mudando. Eu não preciso mais dessa capa, porque a partir de hoje eu vou viver em novidade de vida. A partir de hoje o mestre vai mudar a minha história. Meu irmão, nós temos que aprender a nos desfazer da identidade, da autocomiseração, do coitadinho, do vitimismo. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, ninguém faz nada por mim. Ah, não vou chegar a lugar nenhum. Ah, nada dá certo. Meu irmão, para com isso. Porque o Senhor, Ele quer mudar a tua história, a tua realidade. Ele já te chamou. Agora é tempo de você jogar para trás aquilo que te identificava como antigamente, porque a partir daqui é uma nova história, a partir daqui é um novo tempo, a partir daqui o Senhor está fazendo tudo novo sobre a sua vida. Aleluias! Aí ele foi se arrastando depois. Ele jogou a capa, foi, oh, meu Deus. Eita, meu Deus. Foi assim que ele foi? Meu irmão, ele pulou, jogou a capa para trás e saiu, foi correndo. Foi na direção, não queria nem saber quem estava na frente. O mestre me chamou, eu vou ir. Passou, mas ele não está enxergando nada, eu vou cambaleando. Eu vou caindo, não tem problema. Eu estou ouvindo a voz dele, eu vou seguindo a voz dele. O importante é eu chegar na presença dele. Querido, se posicione, se levante, jogue para trás a capa de antigamente, daquela velha identidade, daquilo que nada dava certo. E agora assume a posição de vitória, crendo naquilo que o Senhor está fazendo. Mas se apresse, firme os seus passos e vá em direção a Jesus, porque Ele é o autor da sua nova vida, da sua nova história. Ele é o autor da bênção que você tanto está esperando. Aleluias! Nós não podemos, querido, ficar nos arrastando. Ah, será que eu tenho que ir mesmo? Não, querido, se o mestre já mandou te chamar, não olhe para mais nada. Não procure por mais ninguém. Aí é o momento de você estar na presença dele, porque é diante dele que as coisas vão encontrar o seu lugar. Para receber o milagre, muitas vezes precisamos largar o que nos identifica com aquela derrota, com aquele velho tempo, para que possamos viver uma nova história na presença do Senhor. Pastor, mas é que meu jeitinho é assim, a minha história é assada, mas meus pais me ensinaram assim, mas eu ouvi tanto que não daria certo. Meu irmão, a partir de hoje, comece a ouvir o que o Senhor tem para você. Qual é a orientação dele para você? Silencie as vozes
externas e internas, e queira ouvir apenas a palavra do Senhor, aquilo que Ele está te dizendo, porque Ele sabe exatamente aonde Ele quer te colocar. Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Portanto, se posicione. Aonde você quer chegar? Comece a tomar a posição de onde você quer chegar. Quando ele larga a capa para trás, ele já tinha sido curado. Quando ele se levanta e corre para Jesus, ele já tinha sido curado. Não, querido. Mas por que ele jogou a capa para trás? Porque ele já estava tomando a posição de quem já estava curado. Ele já estava assumindo a posição, falando, não preciso mais disso daqui não. Eu não preciso mais dessa capa, porque a partir de hoje eu não volto mais para a beira do caminho. A partir de hoje eu estou caminhando junto com o caminho, a verdade, a vida, aquele que traz a solução para os meus dias. Oh, meu querido, comece a viver um novo tempo para a tua vida. Comece a olhar com os olhos da fé. Clame, busque, se coloque diante do Senhor, mas comece a se comportar como já tivesse recebido. São passos de fé, são passos de ousadia. Ah, pastor, mas as pessoas vão achar que eu estou ficando doido. Meu irmão, deixa achar, porque a loucura para os homens é sabedoria para Deus. É diante dele que a gente se coloca todos os dias. E é somente a ele nós temos que nos preocupar em agradar ou ficar atentos se nós estamos envergonhando ou não. Então não se preocupe. As pessoas estão lá fora e nem sabem qual o propósito de Deus para a tua vida, estão achando de você. Durante muito tempo eu me preocupei com o que as pessoas achavam de mim. Falei, rapaz, se eu for ficar preso no que as pessoas acham de mim, eu nem saio de casa. Eu nem vivo nada. Eu não vou trabalhar, eu não vou pregar. Ah, pastor, mas as pessoas olham para você pregando. Você não é um pregador poderoso, conferencista, isso, aquilo. Irmão, se eu fosse preocupar que as pessoas acham de mim pregando, eu nunca tinha dito ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Mas o Senhor olha para mim e fala assim, você está disposto, você é meu vaso, então pode deixar que eu vou encher você e vou transbordar na vida das pessoas. Querido, eu posso não ser aquele que é o conferencista, mas eu sou aquele que muitas vezes está no lugar em que nenhum conferencista vai. Na madrugada, no cemitério, nós estamos lá falando do amor do Senhor, dando um abraço, falando daquilo que o Senhor está fazendo. Querido, não se preocupe com aquilo que as pessoas estão falando enquanto você está fazendo, porque quando nós nos posicionamos para fazer, sempre vai ter alguém falando alguma coisa, mas aqueles que falam, na maioria das vezes estão parados, sem fazer nada. Então não se importe. O Senhor está contando com você. Se posicione. Você quer viver o novo do Senhor? Não olhe para essas pessoas, essas situações, essas vozes, essas poluições, mas faça como Bartimeu. Comece a clamar hoje ao Senhor. Entenda qual é a tua maior necessidade. Apresente diante do Mestre. Lance fora a tua velha identidade, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para você hoje. A nova história que Ele tem para você hoje. Corra, não ande mais. Corra para o propósito de Deus para a tua vida. Tem muita gente que sabe que Deus tem propósito, mas está se arrastando, querido. Está dando desculpa. Querido, começa a viver agora em um novo tempo, acelera aí. É igual no WhatsApp, você está acostumado lá, coloca no duas vezes, né, para ouvir mais rápido. Acelera a tua vida no 2x lá, para que você possa viver o novo do Senhor cada dia mais. Amém ou não? Coloque sob os pés. Vamos orar.